O público, ele é um perfil, tá? Perfil é um perfil de pessoas, tá? E daí tem alguns elementos que a gente consegue delimitar para saber o que é o perfil dessa pessoa. Então, é um segmento. Lembra que quando a gente falou antes de ramo, era um segmento? Então, a gente tinha o ramo industrial, o ramo comercial e o ramo de serviços. A gente conseguiu também diferenciar o tipo de empresa por produtos ou serviços. E quando a gente fala de segmentação, uma das formas de segmentação é delimitar o público. Então, é um segmento da sociedade, com determinadas características em comum. Por exemplo, idade, sexo, profissão, interesses, etc. Ao qual se dirige uma mensagem. Então, pensem agora como marketing. Então, você tem uma empresa e tu vai fazer uma propaganda, por exemplo. Você vai direcionar essa propaganda, então uma mensagem, a um conjunto de pessoas. Então, esse conjunto de pessoas é um público. E esse público ele pode ser específico, tá? Então, para ser mais certeiro. Então, dessa forma, pensem que o alvo, como se fosse um jogo de alvo, tiro ao alvo, ele é todo esse jogo aqui, ó. Todos esses alvos. Mas quando você quer definir um público específico, você quer atingir o público A, público B, público C, o público homem, mulher, né? Então você tem um alvo um pouco mais específico. Então não é para todo mundo, é para um público específico. Tá claro isso para vocês? Sim. 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 Então, uma coisa que a gente tem que entender, acho que esse slide aqui bugou, tá, gente? Mas eu vou ler também, tá? Tranquilo. É importante conhecer muito bem o mercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que você quer atingir. Então, exemplo, você tem um produto, você tem um serviço, você quer falar com esse público. Então, tem algumas coisas que são específicas desse público. Então, um tipo de mensagem, um tipo de linguagem, até o alfabeto, ou o que é dito, sabe? Algumas palavras-chave que são desse público. Então, por exemplo, eu vou falar português para um público que entende português. Falei do idioma. Eu vou falar para um público que é da Inglaterra, vou falar inglês. Então, adequei a mensagem, adequei a linguagem de acordo com o público. É um público mais velho, eu vou ter algum tipo de linguagem mais velha. É um público mais novo, eu vou ter um tipo de linguagem mais nova, mais jovem, mais teen, né? Então, é importante a gente ter sempre em mente isso. Então, evite confundir gosto pessoal e gosto dos clientes. Como assim? Pensa que você está trabalhando numa empresa. Então, a gente gosta de um filme, a gente gosta de um serviço, a gente gosta de um produto. Mas, às vezes, o nosso público-alvo não somos nós. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim. Tá. Então, Sim. muitas vezes Tá. você atende. Vou pegar um exemplo, tá? Vou pegar um exemplo de salão de beleza que vocês falaram hoje. Você vai atender um público que às vezes não é você. De repente é uma senhora de 60 anos e tal, que é um público diferente de você. Entendeu? Pela idade é mais fácil de entender. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente tem que ter muito profissionalismo nessa hora, né? Então, a gente tem que escutar, ou seja, escutar o nosso público. Pensem de forma escutativa, né? Observar o nosso público, entender o nosso público. Então, quanto mais a gente tem essa escuta ativa, mais você consegue entender o seu cliente. Então, pensando como cliente, é mais fácil de entender. Então, aproveite todos os contatos que você tiver com o seu cliente para ouvir e compreender quais são suas reais necessidades. Então, uma coisa que é mais fácil de entender, que a gente entende melhor o que é o perfil do nosso público, né? A gente tem que primeiro delimitar algumas coisas, como fosse algumas perguntas. Qual que é a idade do nosso público, a faixa etária? É uma criança? Mesmo sendo criança, é de 0 a 4 anos? De 5 a 8 anos, né? Então a gente consegue delimitar uma faixa de idade. Um público pré-adolescente, de 11 a 13. Adolescente, 14 a 18. Jovem, exemplo, 19 a 25. Adulto, já pode colocar ali 26 e em diante. Não, quero fechar um pouquinho mais o público. Adulto de 20 a 30, ou de 31 a 39, né? Idoso, de 65 em diante. Gênero, exemplo, você vai fazer uma venda de um produto, vou pegar um exemplo que as meninas comentaram hoje, que é de salão de beleza. Daí é um serviço, por exemplo, de pintura de cabelo. Se vocês perguntarem para mim, gente, eu sou o público
que não é o público-alvo. Então, se vocês perguntarem para mim uma tinta de cabelo, eu não tenho ideia. Então, é importante vocês sempre pensarem que quando tem um produto, quando tem um serviço, tem um público específico. Vou pegar uma brincadeira, tá, gente? Eu vou vender um produto capilar para um careca. O careca não vai usar, então ele não é um público-alvo, né? Só se ele quiser fazer, sei lá, um produto específico para crescimento de cabelo, né? Então, pode ver também a questão de gênero. Então, é homem, mulher e tal. Profissão. Então, vocês podem delimitar o público pela profissão. Por exemplo, alguém comentou sobre o aprendiz. O aprendiz é o menor aprendiz. Normalmente a gente fala um aluno com 23, 24, né? Que trabalha, de repente, numa profissão. Então, aqui eu peguei alguns exemplos de profissão: pintor, professor, médico, advogado, empresário, doméstica, padeiro e etc., né? Gostos. Então, quando a gente tem um exemplo de público, a gente pode pensar em algum tipo de hobby, interesse, hábito desse público. Por exemplo, ele viaja, uma empresa de viagens. Primeira coisa que você tem que delimitar é uma pessoa que quer viajar, né? Leitura, você vai vender um livro. Primeira coisa que tem que ter no público é um público leitor. Então, normalmente, o público leitor ele tem que ter a escolaridade, exemplo, mínima, né? Dirige. Alguém tem carteira de motorista, então tem uma idade específica, a partir de 18 anos, né? Sai de noite. Exemplo, você vai fazer uma propaganda de uma música. Então, por exemplo, você vai fazer uma banda e vai vender jazz. Então, quem é o público-alvo que ouve jazz? Daí você vai tentar delimitar características desse perfil de público para dirigir a mensagem para esse público. Você faz esporte, ou quer, de repente, vender um serviço para alguém que faz esporte, a Decathlon, ou, de repente, uma loja, né? Pode pegar outros exemplos. O público gosta de comer sushi, né? Eu peguei XYZ porque etc, né? Então, algum hobby específico. Netflix. Há pessoas que gostam de ver filmes de suspense. Então, tem um público específico. Costumes. Há pessoas que gostam de jogar tênis, né? Então, você pode pegar e delimitar detalhes para esse público, tá? E coisas do dia a dia, etc. Então, pode achar, quanto mais elementos vocês acharem do público, mais fácil fica para você dirigir uma mensagem da sua empresa, tá? Para o seu cliente. Então, uma das coisas que a gente pensa no passado, assim, no passado as classes sociais eram chamadas de castas, tipo, quem lembra daquelas novelas das Índias, ou se a gente pensar no Egito, eu peguei uma imagem aqui do Egito. Como que era o Egito antigo, né, a aula de história? Tinha o faraó, daí aqui tinha os sacerdotes, como se fosse uma pirâmide aqui, né, em castas. Militares, os escribas, os artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. Isso aqui é um exemplo de classes sociais no Egito antigo, tá? A gente pensa em 3.000, 4.000 anos atrás. Mas, hoje, a gente não tem mais aquela pirâmide ali, já é diferente. Então, a gente pode pensar em classes sociais dentro do capitalismo. Não tem mais, por exemplo, escravo ali, né? Não tem mais escribas. Hoje a gente tem outras profissões, né? Então, no passado, junto com os feudos, né? A gente tinha, por exemplo, a classe alta, classe média, classe baixa. Então, se a gente for ali para agora, Idade Média e tal, a gente, por exemplo, ia para a classe alta, tinha maior nível de renda. Então, tinha os reis, né? Tinha, por exemplo, o clero, que tinham bens, terras e assim por diante dentro do feudalismo, né? Então, é mais fácil pensar num filme. Então, pensem num filme da Idade Média e um filme de 1500 e tal. Então, eles têm maior prestígio, poder. Já na classe média, é o pessoal que está situado entre burguesia e proletariado. Então, a gente tem, por exemplo, a classe média. E a classe baixa é o trabalhador não especializado, né? Baixo nível de escolaridade, muitos miseráveis. Então, a gente separou, no caso aqui, em três públicos distintos: a classe alta, média e baixa. Isso aí era no passado, tá, gente? Mas hoje em dia, a gente tem muito mais, como se fosse divisões, né? E essas divisões, falando do capitalismo, ela é dividida em classes sociais. Por enquanto está claro para vocês, gente? Sim.
Então, por Sim. exemplo, vou exagerar aqui. sim, No topo da pirâmide tem um cara bilionário, sei lá, o Steve Jobs, né? Ou pega o Bill Gates, né? Tá lá no topo, o cara tem mais de US$ 1 bilhão, né? Então, é um bilionário. Agora, aqui na parte azul, tem como se fosse a classe rica, média alta, né? Essa parte laranjinha, já pensando hoje na atualidade, já a classe média, média baixa, né? Então, aqui o vermelho seria a base da pirâmide. Por que que é a base da pirâmide? Tem mais pessoas, ou seja, tem muito mais pessoas pobres e abaixo da pobreza do que classe média, e muito menos, muito mais do que classe rica, e muito mais do que bilionários, né? Se todo mundo fosse bilionário, não seria uma pirâmide, né? Então, sociedade ideal, né? A alta, a média e a base. Então, esse aqui é um exemplo que é mais fácil de entender, dividido em 7 partes, ó. Então, a pirâmide em 7 partes. Agora, a gente tem um dado um pouco mais atual. Então, é legal de ver esses detalhes, ó. Então, aqui a gente tem uma pirâmide da riqueza mundial. Então, nível mundial, tá, gente? Então, aqui a gente tem, por exemplo, 0,7% das pessoas no mundo tem mais de US$ 1 milhão, tá? Então, aqui, nesse verdinho aqui, um verdinho meio petróleo, assim, né? As pessoas somam mais ou menos US$ 98 trilhões no mundo, tá? Aqui nessa parte rosa, tem, exemplo, 7,7% das pessoas tem entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão, né? Então, isso soma mais ou menos US$ 101 trilhões. Aqui nessa parte azul, tem, por exemplo, 22% da população mundial. Então, tem pessoas que têm entre US$ 10 mil e US$ 100 mil. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma soma de US$ 33 trilhões, né? E a base da pirâmide, como a gente vê, né, como é maior, né, tem mais pessoas. Então, 68% da população mundial está aqui. Então, tem menos de US$ 10 mil. E daí, isso somado, né, tem 7,3 trilhões. Então, isso aqui é uma divisão da porcentagem da população mundial, pensando por patrimônio, tá, gente? Então, riqueza. Então, isso acumula, por exemplo, bens, serviços e produtos. Por exemplo, a pessoa tem uma casa, a pessoa tem um carro, né? Então, alguma coisa que é fácil de calcular financeiramente. A pessoa tem o salário, né? Então, soma tudo isso, dá como se fosse o patrimônio que a pessoa tem, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no nosso salário, tem um valor. Daí a pessoa tem algum bem, um automóvel, tem um carro, uma moto. Então, isso é um bem móvel, né? A pessoa tem um bem imóvel. Exemplo, uma casa, um terreno. Então, isso é o patrimônio, a riqueza que a pessoa acumulou em vida. Tá claro isso para vocês? sim, Sim. Então, quando a gente pensa nisso, a gente já está pensando em classes sociais. Então, por exemplo, eu vou vender um serviço que é para alguém que tem um Mercedes-Benz. Então, a primeira coisa do público-alvo o cara tem que ter um carro Mercedes-Benz. Aí eu vou vender um produto que é para alguém que não tem Mercedes-Benz. O cara tem um carro Fiat. E eu quero vender para esse público uma Mercedes. Então, é um público específico. O cara tem um Fiat e eu quero vender um Mercedes. Entendeu? Então, é um tipo de mensagem, um tipo de público. Esses dados, tá, gente, eles foram dessa fonte aqui, ó, que é do Credit Suisse, da Global Health, né, Opera Mundi. É uma pesquisa. Então, imaginem que muitas vezes esses dados eles são tirados de pesquisa, tá? E daí eu peguei um outro dado que agora é mais próximo da nossa realidade, tá? Então, aqui eu peguei o aumento da renda e melhores oportunidades de trabalho levaram 32 milhões de brasileiros, agora já falando em nível Brasil, tá, gente? Antes a gente falou em nível global, mundo, tá? Agora a gente fala Brasil, é mais fácil de entender. Para a classe média. Então, olha que interessante. Aqui a gente consegue ter um gráfico, então um gráfico piramidal, né? O primeiro gráfico é de 2002, tá? Mais ou menos 18 anos atrás. Então, na classe, vamos olhar agora de baixo para cima, tá? Na classe E, então, agora, pensa em 2020. Quando a gente fala de classes, agora a gente divide em letras, tá? Então, existe a classe a classe B, classe C, classe D e classe E, tá? No passado, a gente dividia só em 3. Hoje, a gente divide até o E. É mais fácil de
direcionar, por exemplo, alguma mensagem. Então, aqui a classe E é o público de pobres, ou seja, tinha 30% de pessoas pobres no Brasil, tá? Agora, aqui na classe D, 12%, 12,5% de classe média, ou seja, é a média baixa que eles chamam, né? Então, existe a média, classe média alta e a classe média baixa, ou seja, se a gente voltar lá para o meio, tá? A gente tinha a classe média no meio, só que se a gente dividir o meio em dois, tem o média alta e média baixa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, classe D tem 12%, e aqui no rosinha tem a classe média alta, que seria a classe média, classe C, tá? E daí elite seria, por exemplo, os ricos, né? Então tem classe A e classe B, tá? E daí olha que interessante, já tem um outro gráfico que a gente percebe uma mudança de diferença ali de 2002 para 2010. Então, por exemplo, aqui, ó, no público classe A e B, tinha 13, aumentou para 15,5%. Então, o que que aconteceu? Em 8 anos, mais ou menos, aqui no Brasil, teve muito mais pessoas que aumentaram suas riquezas. Então, a renda familiar aumentou acima de R$ 4.500 na época, tá, gente? Pensem que a gente está falando de 10 anos atrás, tá? Então, as pessoas ganhavam mais de R$ 4.500. Isso é uma renda familiar, então soma pai, soma o salário, tá, gente? O salário do pai, da mãe, dos filhos, né? Então, acima de R$ 4.500. Aqui no Rosinha, já em 2010, a renda familiar entre R$ 1.000 e R$ 4.500. Então, aqui aumentou, ó, de 2002 para 2010, subiu de 44% para 52%, ou seja, teve mais pessoas na classe C, ou seja, classe média alta aumentou, né? Agora a classe média baixa, que seria a classe D, aumentou também, ó. Então de 12 passou para 14, que é a renda familiar na época entre 700 e R$ 1.000, tá? E a classe, no caso azul aqui, que seria os pobres, classe E, diminuiu, ou seja, aqui de 2002 para 2010, a gente passou de 30% para 18% da população, ou seja, quer dizer que as pessoas passaram a ganhar mais. Então, a gente aumentou a qualidade de vida de modo geral, das pessoas. Então, aqui a gente está falando de forma financeira, tá, gente? Então, a renda familiar abaixo de R$ 700. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim. E aqui eu trouxe um outro gráfico que é interessante, que é uma mudança de 2005 para 2010. Então, aqui a gente tem, por exemplo, em vez de 5 divisões, a gente tem aqui 3, tá? Então, classe AB, a classe C e a classe D e E. Então, aqui somados, esse público com esse aqui e esse. Então, aqui a gente tem uma média de pessoas no Brasil, tá? Então, aqui a gente tem, exemplo, 26 milhões de pessoas no Brasil estão na classe A e B. Depois, na classe C, 62 milhões de pessoas. Na classe D e E, no Brasil, uma média de 92 milhões de pessoas. Isso em 2005. Agora, quando a gente passa para 2010, mudou essa pirâmide. Ou seja, ela, em vez de ser uma pirâmide, ela virou como se fosse um losango. Quer dizer o quê? As pessoas que estavam na classe D e E, elas foram para a classe C. Ou seja, as pessoas passaram de uma classe para outra, tá? Então, diminuiu aqui a classe E. Então, isso é uma melhoria, tá, gente? Então, a gente consegue analisar isso depois de um tempo a médio e longo prazo, tá? Não dá de analisar um curto prazo, que senão é mais difícil de achar esses dados, né? Ficou claro isso para vocês, gente, essa mudança de classes? Sim. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Sem medo de errar, tá? Vocês podem responder o que vocês acharem. O que que vocês acham que aconteceu mais ou menos, tá, gente, nessa época, de 2002 até 2010, para acontecer essa mudança de classes e essa mudança nesses números, assim, que as pessoas passaram da classe E para a classe D e algumas pessoas passaram da D para a C e assim por diante.